vocês? Mahara Bortolotti aqui. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso curso, né, do Bolos Fit. Essa aqui é uma das aulas bônus, né, que você ganhou. Então, se você está aí assistindo essa aula, parabéns, é sinal de que você, né, se tornou uma aluna ou um aluno, né, dos meus cursos, adquirindo a nossa apostila de Bolos Fit. E essas duas videoaulas bônus, que é essa daqui e mais outra que vocês receberam também, é para mostrar para vocês que com as receitas das nossas massas que estão lá na apostila, é possível que vocês possam também montar bolos, né, de forma normal. As massas vocês podem utilizar elas em formas normais, né? Não precisa ser necessariamente as formas com furo no meio. Então vocês vão poder estar montando bolos de aniversário, tortas, né, mini tortas com essas massas também. Vão poder rechear, cobrir com chantilly da maneira que vocês quiserem. Então eu tô aqui para mostrar a montagem, né, e decoração deste bolo, dessa videoaula de hoje. Vai ser um bolo zero lactose que a gente vai fazer a montagem. Aqui tudo direitinho, eu vou falando para vocês tudo que eu tô utilizando e onde vocês encontram lá na nossa apostila, certo? Então, eu vou começar a montagem já para nossa aula não ficar muito longa. Eu tô aqui com a minha massa de chocolate. Essa daqui é uma massa zero lactose, certo? Massa zero lactose de chocolate vocês vão encontrar na apostila, né? Que tem as 30 receitas de massas. E também tem a receita do bolo zero lactose, que foi do curso gratuito. Lembrem que aquela videoaula primeira lá do bolo zero lactose, eu falei que vocês também podem utilizar aquela massa para fazer uma massa de chocolate. Basta acrescentar o cacau. Então aquela massa também pode ser uma massa, né, transformada em massa de chocolate, certo? Lembrando que é zero lactose, mas você pode utilizar a ideia da montagem do bolo para utilizar uma massa, né, que seja zero glúten ou uma massa zero açúcar, vai ficar a critério de vocês, certo? Então eu já tô aqui com a minha massa, vou começar aqui colocando, eu já cortei as massinhas, a forminha que eu utilizei é de 14 centímetros de diâmetro, eu vou passar uma colinha, esse daqui é um brigadeiro branco zero lactose. A mesma maneira de preparo do brigadeiro branco tradicional é a do zero lactose. Eu utilizei o leite condensado zero lactose e utilizei também um creme de leite zero lactose, certo? Então, e levei ao fogo e fiquei mexendo bem até chegar na textura firme de recheio, tá? Então tá aqui a nossa massa, certo? Bem firminha. Eu acho, pessoal, que agora eu vou aproximar a câmera para que vocês consigam pegar todos os detalhes dessa montagem, porque eu não vou prensar esse bolo, então eu vou fazer uma montagem, vou utilizar a geleia, então eu quero fazer uma contenção de recheio aqui, eu quero mostrar bem de pertinho como é que vocês podem fazer isso, certo? Porque essas massas aqui, né, que é bolo que usa farinha integral, né, outros ingredientes mais saudáveis, geralmente são massas que ficam mais secas, ressecam com mais facilidade, ficam duras com mais facilidade. Então não acho legal vocês utilizem essas massas para fazer aquelas prensagens que ficam 12 horas, 10 horas dentro da geladeira, porque a massa ela tem grande chance de ressecar, de ficar mais dura. Então eu vou mostrar como vocês podem fazer a montagem sem prensar e de uma maneira que vai ficar seguro também o recheio de vocês, mesmo que vocês utilizem fruta ou geleia no recheio. Então eu vou aproximar a câmera agora. Bom, pessoal, aproximei a câmera, eu acho que aqui vai ficar melhor para que vocês possam acompanhar todo o processo direitinho. Tô aqui com a nossa massa, então. Eu vou utilizar a massa de chocolate, como já falei, mas vocês podem utilizar a massa branca também, tá? Integral, zero lactose, certo? Eu vou utilizar uma calda neutra, tá? Tem receita de calda na apostila principal, tá? Então, vamos lá, vou regar um pouquinho a minha massa. Embora seja uma massa que já tá bem úmida, tá? Coloquei a caldinha. Agora eu vou utilizar
manga de confeitar descartável, tá, gente? Ó, já cortei aqui a pontinha e vou utilizar esse bico aqui, tá? Que é o 1A da Wilton Perlé, para colocar o recheio, para fazer a contenção, tá? A contenção, gente, de recheio, para que o bolo fique mais seguro, para não vazar a sua geleia ou o recheio de fruta que você for utilizar no meio, ele serve para proteger toda a lateral, certo? Ó, coloquei aqui. Vou colocar o meu brigadeiro branco, tá? Todo feito com leite condensado e creme de leite zero lactose, certo? Se você achar que o leite condensado que você comprou ficou muito amareladinho, porque o zero lactose às vezes ficam com uma coloração mais amareladinha, você pode colocar um pouquinho de corante em gel mesmo, normal, corante branco que tem, aí pra deixar um pouquinho mais branquinho, tá? Ó, o brigadeiro tá na consistência firminha, tá? É ele que vai fazer a contenção na lateral. Então, eu vou encher a minha manga aqui com o meu brigadeiro. Coloquei aqui o brigadeiro, gente. Agora eu vou fazer uma lateral aqui de recheio, tá? Bem na bordinha, tá? Vou fazer aqui. Ó. Aqui no meio eu vou colocar menos, tá? Vou utilizar uma espátula assim, mas você pode utilizar uma espátula branquinha normal, é só pra conseguir espalhar aqui esse recheio aqui, tá, gente? Então, vou espalhando sem pressa. É uma camada que fica mais fininha de recheio, tá? Porque aqui no centro vai a geleia ainda, tá? Ó, vou girando a minha bailarina. Vocês notam que a contenção, ó, ela vira tipo uma piscininha. Então, aqui eu vou poder colocar sem preocupação a minha geleia aqui no centro, que ela não vai vazar porque tem essa contenção firme de recheio em toda a lateral da massa, tá, gente? Então, aqui, assim eu consigo fazer a montagem do meu bolo bem tranquila. Aqui eu tô com uma geleia, tá? De frutas vermelhas. Tem receita dessa geleia de frutas vermelhas na apostila de coberturas especiais que vocês receberam, tá? Então, corre lá pra ver o passo a passo. E vou colocar aqui a nossa geleinha aqui no meio, tá? Olha, gente, que linda. Pode ser a geleia de morango, aqui eu tô utilizando a geleia de frutas vermelhas, mas pode ser a geleia da sua preferência, tá? Coloquei aqui. Vou colocar agora outra camada de massa. Ó, olha, vocês entendem que a contenção ela protege? Ó, a geleia ficou toda concentrada no meio, tá? Então, dou uma pressionadinha pra grudar. Agora, vou regar novamente a nossa massa. Não vou regar muito porque a geleia é mais úmida, tá? Reguei. Vamos de novo fazer a contenção na segunda camada de recheio. Lembre, aperto com mais força o bico nessa parte aqui. Não precisa levar muito até a ponta se você não quiser, tá? Pode ficar mais um dedinho até pro meio. Deixa eu deixar mais, reforçar aqui a bordinha. Pra ficar bem protegido. E agora vamos fazer o processo de misturar aqui o recheio. Ó, e pressiono
pra formar a piscininha, né? Ó, aí forma a piscininha, né? Fica bem protegido na lateral. Eu venho com a geleia novamente. Acomodo a geleia com calma. Tudo feito com calma dá certo, gente. Só ter paciência. Acomodo aqui. Bem a nossa geleia linda. Coloquei aqui. Agora vamos colocar a última camada de massa. A última camada, como eu não vou fazer prensagem, eu escolho essa daqui que é a lisinha, do fundo da forma, tá, gente? Então, coloco aqui. Ó. É um bolo que tá firme e não vai vazar a nossa geleia, tá, gente? Então, eu vou regar um pouquinho a parte de cima também. Colocando de pouquinho aqui. Vou limpar aqui o nosso pratinho. Sempre limpem o pratinho para tirar qualquer farelinho de bolo, tá, gente? É muito importante. Bom, pessoal, bolo recheado. Limpei aqui o nosso pratinho. Tô com um chantilly aqui pronto. Esse é o chantilly Diet que tem lá na nossa apostila de coberturas especiais, tá, gente? Tá lá na receita que o chantilly, para ser feito assim, o chantilly caseiro, você tem que utilizar o creme de leite fresco. Mahara, qual a diferença do creme de leite fresco pro creme de leite normal, de caixinha? O creme de leite fresco, geralmente, gente, é aqueles de garrafinha, tá? Ele tem um teor maior de gordura, tá? É mais ou menos 30% a 40% de gordura. Que é justamente essa gordura, esse maior teor de gordura, que vai fazer com que a gente consiga, né, a consistência de chantilly, que fica mais firme. Mahara, eu consigo fazer esse chantilly utilizando creme de leite normal? Consegue utilizar também, né? No caso aqui, como se trata de um bolo zero lactose, eu utilizei creme de leite zero lactose, tá, gente? Mas você pode utilizar o creme de leite normal também. Porém, você vai conseguir fazer um chantilly, mas não vai ficar tão firme, tá? Não vai ficar firme que nem o chantilly que a gente compra de caixinha e bate. Não vai ficar, tá, gente? Vai ficar um pouquinho com uma consistência mais molinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Olha, notem que tá uma consistência mais molinha, ó, tá? Tem que tá ultra gelado, tá, gente? Tem que tá ultra gelado. Então, ó. Eu vou fazer uma decoração, não é com bico, né, que eu tô utilizando uma cobertura mais molinha de chantilly. Primeiro eu vou cobrir todo ele, normalmente, eu vou cobrir com essa espátula aqui pequenininha. E depois, com a própria espátula ou com uma colher, eu vou formar pequenos picos nele. Pequenos picos pra ficar meio com as quinas, né, com uns biquinhos de chantilly. Então, eu vou começar cobrindo, tá? Vai ficar um rústico, mas bem bonito, tá, gente? Ó. Na lateral eu venho com bastante chantilly, porque eu não quero, né, que pegue massinha aqui no meu bal. Então, tento colocar bastante para não pegar massa de bolo. Como a massa de bolo, essas massas, né, dos cursos, né, do curso Fit, elas são mais secas. Então, elas também esfarelam com mais facilidade, né? Então, eu vou fazer todo o processo de cobrir aqui. Pessoal, muito importante, se tratando de um chantilly caseiro, que nem eu fiz aqui, é muito importante que este bolo permaneça na geladeira, pelo menos até você servir para os clientes. Não vai deixar de um dia para o outro, né? É um bolo ideal você fazer no dia que for consumir, para que ele fique o menos tempo possível na geladeira. Por quê? Porque a massa resseca com mais facilidade, certo? Então, aqui...
colocar mais, agora eu vou já praticamente cobrir. Esse chantilly caseiro é maravilhoso o sabor, gente. Não tem nada de sabor de industrial, né? Nada como um produto natural, né, gente? Então agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui pra ver se eu já consigo formar, para que vocês tenham uma ideia do que eu quero fazer. É só formar uns picos, vai ficar rústico e charmoso ao mesmo tempo. Aqui eu já cobri e agora eu começo a fazer com a própria espátula uns picos nele assim, tá, gente, ó. Ó. Na lateral também. Ó, vou passando a espátula assim, ó. Ó, gente, assim. Vou botar mais um pouquinho aqui na lateral. Chantilly é trabalho de paciência, gente. Ó, a parte que vai ficar pra frente aí, que tá com o meu nome no pratinho. Assim. Já cobri. Bem rústico, tá, gente? Vou colocar 2 morangos na frente, tá, gente? Vou virar pra mim centralizar aqui na maneira que eu acho que vai ficar melhor. Ó, coloquei 2 morangos aqui. Agora vou colocar uns morangos em cima. Ó, gente, a parte de cima eu vou cortar ele no meio, assim, tá? E vou colocando aqui em cima do bolo. Bom, pessoal, assim ficou então o nosso bolo. Se você estiver utilizando um chantilly bem firme, um chantilly normal, não for utilizar um chantilly zero, né, lactose ou chantilly caseiro que fica mais molinho, aí você pode ainda finalizar esse bolo utilizando o maçarico, que dá aquele efeito, né, de dourado, um marronzinho do bolo, fica bem bonito. Mas olha que lindo ficou o nosso bolo zero lactose. Maravilhoso. Firme, seguro, com recheio maravilhoso. Eu ensinei pra vocês a contenção ali do recheio para não vazar a geleia, se vocês forem utilizar a geleia de frutas, certo? Então, eu vou voltar a câmera pro lugar normal para me despedir de vocês. Bom, pessoal, voltando aqui com o nosso bolo, eu tô apaixonada. Esse aqui é aquele famoso bolo, né, que você vai colocar na vitrine. Eu gosto de chamar bolo de vitrine, né? Olha que lindo. É impossível você postar uma foto deste bolo e não bombar de encomendas. Imagina, gente, dá pra acreditar que é um bolo todo zero lactose? Não dá pra acreditar, né? Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, né? Dê um feedback pra gente do que acharam. A gente vai estar tirando as dúvidas de vocês por e-mail, certo? Por WhatsApp também, se vocês preferirem. Então, não fiquem com dúvidas. E lembre, tudo que eu utilizei nessa videoaula está nas nossas apostilas. Receita de massa, a nossa cobertura, a geleia que eu utilizei como recheio, tá tudo ali. E o recheio que eu utilizei para fazer a contenção é o que eu já falei para vocês. É só um leite condensado, um creme de leite zero lactose e mexer até o ponto de recheio firme que dê para utilizar com bico.
certo? Eu sempre indico que vocês façam um recheio num dia para utilizar no outro, ou faça de manhã para utilizar à noite, que daí ele já descansou, já criou uma consistência mais firme e bem segura para que vocês possam fazer a montagem do bolo sem se preocupar que vai vazar geleia, vai vazar recheio. Aqui ficou tudo bem seguro, certo? Então era isso, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.